Oi gente, tudo bem? Eu vou responder mais uma pergunta que me fizeram, que é: por qual razão é tão difícil colocar em prática tudo o que sabemos e cremos? Então eu recebi essa pergunta, né, também, e eu vou responder aqui neste vídeo. Já respondi num vídeo anterior uma outra pergunta. Então vou gravar esses vídeos assim, respondendo algumas perguntas que estão me enviando. Quando eu perceber, claro, que a pergunta faz sentido, que a pergunta vai conseguir esclarecer, né, dúvidas que certamente são de mais pessoas também, e que isso tenha a ver com o meu propósito aqui, né, com o meu propósito daquilo que eu tô fazendo, daquela consciência que eu tô levando para todo mundo, né, na direção aí de um autoconhecimento mais profundo, né, de campo energético, da gente começar a entender que não somos só um corpo físico, que não é só a materialidade, né, que existe. Então, para começar a expandir esta consciência. Então vou fazer vídeos, né, vários vídeos aí respondendo as perguntas que me enviam, quando a pergunta tiver este sentido de realmente uma evolução, de expansão de consciência, tá? Então deste vídeo, deste aulão, a pergunta foi por qual razão é tão difícil colocar em prática tudo o que sabemos e cremos? Bom, para responder esta pergunta, a primeira coisa que a gente precisa saber é, na verdade, o que especificamente tá difícil de colocar em prática, né? Então, como a pergunta que eu recebi foi esta, e eu não conversei com a pessoa, ela não me falou mais nada além disso, eu não sei exatamente o que está difícil ela colocar em prática, né? Então, que ela sabe, mas ela não está conseguindo colocar em prática. Então eu vou explicar de uma forma que eu consiga dar alguns exemplos. Talvez não seja o exemplo que a pessoa está vivendo neste momento, mas daí cada um adaptar para a sua realidade, porque na verdade a regra ela é uma só, né? Então, desta forma mais generalizada que eu vou explicar aqui. Então vamos lá. Por que é tão difícil colocar em prática? Existem 3 razões para a gente não colocar em prática aquilo que a gente sabe que vai ser bom pra gente, aquilo que a gente já criou um novo entendimento, né? Mas a gente não consegue. Então, assim, quais são as 3 razões? A primeira razão, autossabotagem. Então, a primeira razão para eu não colocar alguma coisa em troca, para eu não colocar alguma coisa em prática, mesmo que eu saiba que aquilo é bom para mim, mesmo que eu já acredito que aquilo é o melhor que eu tenho a fazer, que faz sentido para mim, né? Uma das razões para eu não conseguir fazer isso é a autossabotagem, né? Eu mesmo me saboto, e esta autossabotagem ela pode ser tanto consciente quanto inconsciente. Mas o fato é que eu estou me sabotando. Se eu sei que eu tenho que fazer, se eu sei que vai ser bom pra mim, eu estou me sabotando. Qual é a segunda razão pra gente não colocar as coisas em prática? As crenças. Então, alguma crença minha, também consciente ou inconsciente, não está permitindo com que eu coloque isso em prática. Eu vou dar exemplos mais pra frente. E qual é a terceira razão para eu não conseguir colocar? A minha vibração, né? Campo energético. E aí o que acontece aqui?
O que que vem primeiro? Aí vem aquela mesma história do ovo e da galinha, né? O que que veio primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? Mesma coisa acontece aqui. Existem essas três razões. Qual que veio primeiro? Se eu não parar e não me observar e não olhar para dentro para buscar as minhas respostas, eu nunca vou saber. Mas o que que pode acontecer? Eu posso ter vivido, né, uma experiência lá no ventre ou na minha infância que fez com que eu, dessa experiência aqui, fez com que eu gerasse uma crença de bom ou mal, dor ou prazer, certo e errado. E aí desta crença aqui, eu posso ter gerado, eu entrei numa vibração, que está me trazendo mais disso, dessa crença que eu criei. Por exemplo, criei uma crença que é errado eu me dedicar muito a alguma coisa e ter que privar o tempo que eu tiver, então, disponível para minha família. Eu entrei nessa mesma vibração da minha crença. E isso vai fazer com que eu atraia para minha vida mais situações que eu não possa passar o tempo com a minha família ou fazendo algo que eu queira. E quando eu vejo, eu tô apagando um incêndio no trabalho, quando eu vejo, eu tô apagando um incêndio na minha saúde, quando eu vejo, eu tô apagando um incêndio com alguma outra situação, ao invés de ser prazerosa, às vezes até na família, mas ao invés de estar sendo prazerosa ali, um momento de alegria, um momento de confraternização, eu tô na verdade apagando o incêndio porque alguém se acidentou, alguém ficou doente, estou tendo que cuidar de alguém. Entende? Então eu criei essa crença que era ruim eu não ter tempo, só que ao mesmo tempo eu entrei nessa vibração, então eu realmente não vou ter tempo. E aí, por mais que eu perceba, por mais que eu entenda, por mais que eu queira ter um tempo livre, ter um tempo de alegria, um tempo de confraternização, um tempo de prazer para mim, com a minha família, com os meus amigos, aquela coisa toda, eu vou me auto-sabotar. Eu vou me auto-sabotar, mesmo que inconsciente. Parece que quando eu tô tendo um tempinho, quem fica doente sou eu. Parece que quando tá tudo indo bem, aí é comigo. Sou eu que tenho uma dor de cabeça, uma dor de barriga. Sou eu que acontece alguma coisa e eu tenho que gastar todo aquele dinheiro que eu estava guardando para um momento de lazer. Então, entende? Eu começo a me auto-sabotar, mesmo que inconsciente, porque existe essa crença lá no meu subconsciente que faz eu entrar nessa vibração e aí faz eu me auto-sabotar. Percebem? Então, assim, ó, é um ciclo dessas três razões principais. Na maioria das vezes, tudo começa onde? Na crença. Na crença que eu criei de algo ser bom, ser ruim, ser doloroso, ser prazeroso, ser certo, ser errado. Por exemplo, eu tenho um cliente que na infância dele, ele via os avós e o pai criticarem um parente lá, um tio, se eu não me engano, que não se dedicava tanto ao trabalho, né? Ele fazia ali o trabalho, fazia o que tinha que fazer, mas se divertia também. E isso antigamente, né? Na época lá dos avós dele. Imagina, isso na época ainda que era trabalho às vezes na roça, trabalho pesado. E os avós criticavam esse parente
que não se dedicava tanto, assim, 24 horas por dia, acordava na roça, dormia na roça, acordava na roça, dormia na roça, não, né? A pessoa não fazia isso. E aí ele via os avós criticando esta pessoa. O que ele registrou no subconsciente dele? Que se divertir, ter um momento de prazer, ter um momento de relaxamento e de alegria, é errado. O certo é só trabalhar, 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 trabalhar. Então, hoje, quando ele estava na praia, por exemplo, quando ele estava em algum lugar de férias, ele né, mesmo que ele estivesse de férias, que é um direito dele, ele não conseguia se sentir bem, ele não conseguia se sentir relaxado, parecia que ele se sentia como se ele estivesse fazendo alguma coisa de errado, como se ele tivesse como se ele estivesse aproveitando de alguma situação, como se ele estivesse sendo vagabundo. Era isso que ele pensava. Por quê? Porque ele viveu, né, uma experiência lá na infância, onde ele gerou essa crença fez com que ele entrasse nessa vibração, para vir sempre situações para a vida dele, né, de trabalho, de coisas pesadas, de não descansar, de agir, fazer, não descansar. E aí mesmo quando ele tinha um tempo para ele de relaxar e de fazer, e aí ele se sabotava. Porque daí ele não conseguia curtir, ele não conseguia fazer, daqui a pouco até ficava doente, não podia nem ir pra praia porque daí estava gripado, mas de onde é que veio esta gripe? Né? Então percebem que é difícil colocar em prática tudo que a gente sabe e que a gente já acredita, porque a gente mesmo se sabota. A gente mesmo se sabota por conta de crenças que nós temos no nosso subconsciente, e essas crenças geraram uma vibração. Tá, mas e aí? Como é que eu faço para sair disso então? Como é que eu faço para conseguir praticar aquilo que eu já sei que é bom para mim, aquilo que eu já acredito, né? Aquilo, seja um caminho mais espiritual, seja um caminho mais profissional, né? Qual é essa coisa em prática? Percebem que assim, ó, nesta pergunta, na própria pergunta, já existe uma autossabotagem. Na pergunta ela já existe uma autossabotagem, que ela está me dizendo que é difícil colocar em prática tudo. Ou seja, já existe aqui uma autossabotagem que ela não consegue colocar em prática tudo o que ela sabe e o que ela crê. Então assim, é tudo mesmo? Tudo que sabe e que crê não consegue colocar em prática? Por exemplo, sabe que é bom, que o ideal, né, sabe e acredita que o ideal é eu tomar um banho por dia, eu tomar banho todo dia por causa da higiene. Eu não consigo colocar em prática todos os dias, eu não consigo tomar banho todos os dias, eu não consigo escovar meus dentes todos os dias. Será que ela não consegue escovar os dentes todos os dias? Será que ela não consegue dormir, acordar todos os dias? Será que não consegue comer todos os dias porque sabe que é importante? Sabe e acredita que é importante eu ter uma alimentação todos os dias, se é saudável ou não? Daí entra a questão. Eu não estou conseguindo colocar em prática o quê? O comer saudável para eu ter um corpo que eu me orgulho quando eu me olho no espelho? Daí é outra questão. Mas percebe que não é tudo. Ela consegue comer, mas daí eu não consigo comer o que é saudável, é esse que é o problema? Ah, bom, então eu vou ter que ir lá buscar qual é a crença que eu criei que não me permite que eu coma de acordo com que vá me levar àquele resultado que eu estou desejando no meu corpo. Eu tenho uma crença em relação, de repente, a ter um corpo bonito.
Por que que eu criei uma crença, de repente, que ter um corpo bonito não é bom? Por que que eu botei essa crença no meu subconsciente? Criar um corpo bonito não é bom, não é seguro. Por quê? Eu tenho que ir lá e tenho que buscar isso. Pode ser N motivos. Pode ser pelo motivo de que eu vi alguém lá na minha infância com um corpo muito bonito, esbelto, lindo, maravilhoso, de repente discutindo com a minha mãe, discutindo com alguém da minha família e de repente naquele momento ali eu interpretei que alguém estava brigando justamente por causa disso, né, tá te achando só porque tá com esse corpo, tá te achando que tu é melhor do que os outros, né, alguma coisa nesse sentido, porque a gente faz esses julgamentos, principalmente quando a gente vê, por exemplo, alguém, né, algo muito comum, quando a gente vê uma mulher, né, bonita, saindo de um carro de luxo e tudo mais, qual é a primeira coisa às vezes que vem na cabeça? Ah, é casado com alguém rico. Ah, ganhou na loteria. Ah, não sei o quê. E nunca que foi mérito da mulher, né? Dificilmente a gente vê isso. O automático é vir na cabeça que é alguma coisa que ou ela tá casada com alguém, ou é na loteria, ou é filhinha de papai, né? É isso que tá registrado nas nossas crenças. Então, de repente, eu vivi isso lá no meu passado e eu registrei que ter um corpo bonito não é bom, porque assim como eu vi a minha mãe julgando, como eu vi, de repente, a minha mãe se sentindo inferior àquela pessoa por conta da aparência da pessoa, do corpo da pessoa, eu registrei que eu nunca quero causar essa dor para ninguém também. Portanto, o que acontece? Eu estou entrando numa vibração aonde vai acontecer coisas para que eu sinta vontade de comer, para não ter, de comer, de não fazer exercício, de não ir em direção a esse objetivo de ter o corpo bonito, porque se eu tiver o corpo bonito, eu vou causar dor para alguém. Então, mesmo quando eu tenho a oportunidade de começar uma caminhada, começar um acompanhamento com um nutricionista, começar uma caminhada, de fato, exercício físico, acontece alguma coisa. Ou eu fico doente, ou vem alguma coisa ali em que eu não vou poder continuar, eu vou ter que usar o dinheiro que eu ia usar para isso com outra coisa de emergência que veio. O que eu estou fazendo? Eu estou me auto-sabotando inconscientemente para não alcançar isso aqui. Por quê? Porque tem uma crença lá no meu subconsciente que gerou uma vibração e que está gerando essa autossabotagem. Então, voltando aqui para a pergunta, na própria pergunta já tem aqui uma autossabotagem. Porque eu posso estar com alguma dificuldade, ela pode estar, a pessoa que fez essa pergunta, ela pode estar com alguma dificuldade, de fato, eu não estou dizendo que não é real, sim, as dificuldades são reais, a gente sente, a gente vive, né, o problema, a dificuldade, porém não é em tudo. Só que quanto mais a gente fixa esta palavrinha aqui, percebem que assim, ó, tudo é uma crença, tudo é uma vibração que gera uma autossabotagem. Então, sempre que eu usar a palavra tudo e sempre que eu usar a palavra nada, o meu subconsciente e o universo, as leis aqui da atração, vibração, frequências vibracionais, elas não conseguem identificar que não, ela tá falando tudo agora, mas na verdade não é tudo, é só para aquela coisinha ali. Não, quando eu falo tudo, eu vou entrar numa vibração que é em tudo. Quando eu falo em nada, não consigo fazer nada, eu entro numa vibração que é em nada. O universo não sabe separar. Não vou botar ela na vibração do nada, porque ela falou nada naquela hora ali só pra de repente potencializar a dor dela, mas na verdade não é em nada, não. Ela sabe fazer algumas coisas. Não existe isso. Então aqui eu já tenho crenças instaladas em mim que toda vez que eu falar eu não consigo nada, ou eu não sei, ou alguma coisa como tudo, eu tô generalizando. E a generalização faz com que eu entre cada vez mais nesta vibração do tudo ou do nada. E é assim que acontece.
Tá, mas e aí? O que eu posso fazer aqui para melhorar a minha situação? Né? De que é difícil eu colocar em prática. Acontece mais uma situação aqui também. Talvez ela sabe e ela acredita que é importante, mas não doeu ainda o suficiente para mudar. E isso é exclusividade só de quem fez essa pergunta? Não. Isso é de todos os seres humanos. Isso está entranhado na gente. Porque a gente vai vivendo as nossas experiências, vai gerando as nossas crenças, vai entrando nas vibrações, vai se auto-sabotando e não para analisar se o caminho que eu tô trilhando faz algum sentido para mim, se é bom, se vai me levar em algum lugar que realmente vai me trazer algum benefício com o todo, né? Benefício no sentido de vai ser bom para mim e desta forma eu vou conseguir mudar e melhorar o ambiente ao meu redor, o ambiente que eu vivo, vou ajudar de alguma forma o mundo, o planeta. Então a gente não para analisar isso. E a gente só para quando acontece alguma coisa que dói pra caramba. Uma falência, uma doença muito grave, uma separação às vezes que a pessoa sai e fica muito debilitada, machucada, né, emocionalmente. Então, eu sei e eu acredito, mas eu não consigo praticar. Por quê? Porque não doeu o suficiente. E por que que as pessoas esperam doer o suficiente para mudar? Porque não param para se perceber. Não param para analisar. E desta forma elas vão acreditando que tem tempo. Eu tenho tempo para fazer isso. Eu ainda tenho tempo, amanhã eu faço. E aí eu vou empurrando com a barriga e vou deixando aquilo para amanhã e vou achando que eu sei, mas agora amanhã eu começo, então, né, eu quero aproveitar mais um pouquinho esse momento que eu tô tendo agora, né, por exemplo, o benefício que eu tô tendo agora em estar nessa situação. Daí as pessoas falam, ah, Simone, mas né, não existe nenhum benefício em eu estar numa situação dessa de não conseguir fazer alguma coisa que eu tenho que fazer. Existe, e isso também é a tua autossabotagem. Existe algum benefício aí que não tá, que tá dificultando com que tu saia e haja em direção àquilo que tu tem que fazer. Então, por exemplo, nessa mesma questão do corpo aqui, de começar a se exercitar, de começar a se alimentar mais saudável, mas o que tem de ruim eu estar com um corpo que eu não me orgulho, eu estar comendo um monte de repente de porcarias? O que tem de bom nisso? Qual é o benefício que tem aí? Ah, pode ter o benefício de que toda vez que tu tá comendo alguma porcaria, tu acha que tu tá te dando 1 minuto de prazer. Então como é que tu vai parar de te dar 1 minuto de prazer se tu tá pensando nisso, né? Autossabotagem. Só mais hoje eu vou comer aquela pizza, só mais hoje eu vou comer aquela torta, só mais hoje, aquela, né? Então existe esse benefício. Se eu quiser alcançar o meu objetivo, eu vou ter que parar. E para eu parar, eu vou perder esse benefício. E aí daqui a pouco, até a questão do pertencer, se eu quiser alcançar esse objetivo, eu vou ter que parar por um tempo de ir naquela churrascada da família, de ir naqueles encontros, ou eu posso até ir, mas eu vou ter que ir e vou ter que ficar firme na minha opinião de que eu vou ir, mas eu vou levar por um tempo a minha vianda. Eu fazia isso, gente. Eu ia nos encontros de família, mas eu levava a minha viandinha, né, pra não deixar de ir.
Então existe esse benefício. Ah, mas daí o que vão falar? Eu levando, vão achar, né? Vão começar a falar de repente que, ai, que frescura. Ou se eu não for, vão dizer, vão pensar o que de mim se eu começar a não ir, tô me excluindo, tô me achando subiu pra cabeça, né? Então existe esse benefício de eu estar pertencendo a um grupo, de eu estar pertencendo à minha família, de eu estar podendo confraternizar, família, amigos, enfim. Então eu me saboto, não começando o que eu tenho que começar, para não deixar de pertencer, não deixar esse benefício. Então, por mais que eu saiba e que eu acredite que vai ser bom para mim, é difícil eu colocar em prática, porque, mais uma questão, uma, não doeu o suficiente. E a segunda, porque eu fico esperando o quê? Aplausos. Então aqui, se eu tô esperando o aplauso da família, dos amigos, é difícil colocar em prática. Porque se eu acredito numa coisa e eu sei que aquilo vai ser bom pra mim, por que eu não tô fazendo também? Além de não ter doído o suficiente para eu parar e olhar pra mim, eu tô preocupada com o que os outros vão pensar. Eu tô esperando o aplauso, eu não tô esperando o benefício pra mim. Eu tô esperando que os outros venham e isso, que legal, muito bem, vai lá, faz. Isso, não come mesmo. Isso aí, vai lá e caminha, vai lá e faz exercício. Isso, vai lá e trabalha e te dedica lá no teu trabalho aí por um tempo até a coisa firmar e não precisa se preocupar com a gente agora, com nós, né, com a família. Não precisa interagir, não precisa confraternizar, não precisa, pode cuidar um pouco de ti agora. É isso que eu estou esperando. Então, se eu estou esperando isso, ou eu estou esperando aquela assim, não, vai lá que tu tá certa, indo por esse caminho aí que pode ser que tu vai demorar um pouquinho para alcançar o teu objetivo, mas quando tu alcançar, vai ser algo muito grandioso. Mas é isso aí, vamos lá que a gente confia em ti. Vai lá que tá tudo certo tu não trabalhar de carteira assinada. Vai lá, é isso aí, tá tudo certo e é seguro tu não apostar num trabalho que seja estável, com férias, 13º. Não, vai por lá, é isso que eu tô esperando. Os aplausos para isso. E não porque eu realmente acredito que isso... que eu acredito em mim, acredito na minha capacidade, sou eu que estou estudando, sou eu que estou buscando o conhecimento na área, nas coisas, seja qual área for, seja profissional, corpo, saúde, enfim. Sou eu que estou ali estudando, sou eu que estou me dedicando, mas eu estou esperando os aplausos de quem? Do outro. Eu estou esperando que o outro saiba automaticamente tudo aquilo que eu estou estudando. Porque se eu acredito que alguma coisa é possível, foi porque eu vi e eu estudei e eu posso começar a fazer. Só que o outro não viu nada disso. Então ele não sabe, de repente se ele vê, ele consegue acreditar também na mesma coisa que eu, ele consegue saber e consegue acreditar na mesma coisa que eu. Só que ele não sabe porque quem está estudando sou eu, quem está se dedicando sou eu, quem está buscando sou eu. Só que aí eu fico esperando o aplauso de quem? Do outro. Eu tô fazendo algo pelo quê? Pro outro ir lá e aplaudir e dizer, é isso que é o certo, esse é o que é o caminho certo, é por ali que tu tem que ir. Porque a crença de quem? Do outro, não a minha. Então, na verdade, é difícil colocar em prática, por quê? Porque eu tô esperando os aplausos, eu não tô olhando, parando e me observando e olhando pra mim naquilo que eu acredito, naquilo que eu sou capaz, naquilo que eu posso fazer. Eu fico esperando que o outro acredite por mim. Então, o mais difícil da gente colocar em prática as coisas que a gente sabe é porque a gente tem medo do julgamento. Porque se não existisse o outro para julgar, para duvidar, para dizer
se a gente está sendo louca ou não fazendo isso, se a gente nunca vai conseguir ou não, se não existisse o outro para falar isso, a gente não se preocuparia e a gente seguia o nosso caminho. Porque imagina assim, se não existissem as pessoas que estão contigo hoje, tu não precisaria provar nada pra ninguém. E aí tu faria, porque se der certo, ótimo. Se não der certo, não ia ter que ouvir nada de ninguém, ia ter que só recalcular a rota e seguir em frente. Olha como seria mais fácil. Mas não, né? Existe o outro. E enquanto a gente se preocupa com a opinião do outro, é difícil colocar em prática. Porque daí fica difícil até eu parar e olhar para mim. Até eu parar e buscar autoconhecimento. O que eles vão falar? Vai virar Buda agora. O que vão falar? Ai, tá viajando na maionese com essa história de vibração, de crença, de subconsciente, de não sei o que, não sei o que. Como é que eu vou dizer pro outro que agora eu vou ir lá pro meu quarto e vou ficar 1 hora lá e não quero ser incomodada porque eu vou fazer um exercício aonde eu vou buscar no meu inconsciente, no meu subconsciente, o que tá fazendo eu achar que é tudo difícil na minha vida, que eu não consigo criar, que eu não consigo fazer nada. O que a pessoa vai dizer? Percebem? Então, assim, é difícil porque a gente espera aplauso. É difícil porque não doeu o suficiente. Porque quando doer o suficiente, eu vou parar. Aí eu vou parar de esperar aplauso. Eu vou parar de esperar pelo outro, que o outro confie em mim. Porque eu já não tenho mais nada a perder. É bem isso. Quando a gente não tem mais nada a perder, já perdi tudo que eu tinha pra perder, é quando a gente vai e mete a cara pra evoluir. E faz a mudança. Porque já daí doeu o suficiente. Eu já perdi tudo. Então, e as pessoas esperam por este momento. As pessoas esperam por este momento. Inconscientemente. Vão empurrando com a barriga, né? Vão empurrando com a barriga. Vão deixando para amanhã. Vão se auto-sabotando porque não doeu, não chegou esse momento aqui ainda de doer o suficiente. Então, resumidamente, pra gente fechar aqui, por que é tão difícil colocar em prática tudo? Na pergunta já tem uma autossabotagem e uma crença. Então, a pessoa que fez essa pergunta já tenta reformular a pergunta e especificar o que, não é tudo, com certeza não é tudo. O que está difícil colocar em prática? E por que ela mesma vai ter que responder. Por que está difícil colocar isso em prática, mesmo que tu saiba e mesmo que tu acredite? O que tu tá esperando? O que tu acha que os outros vão falar se tu fizer isso aqui? Qual é a crença que está instalada? A tua resposta aqui é a crença que está instalada. Os outros vão falar que eu sou, sei lá, que agora que eu tô louca, que tudo mais, que não, né? Então tem uma crença instalada. Qual é a crença que tu instalou? Nesta crença tu entrou numa vibração. É mais disso que tu tá atraindo. E aí por conta dessa crença tu tá te auto-sabotando. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o que tá difícil, não é tudo. E a segunda coisa do meu porquê é eu parar, relaxar uns minutinhos aí e identificar tudo o que eu acho que os outros vão falar, tudo o que pode acontecer comigo se eu conseguir fazer isso que eu tô querendo fazer. Então, gente, é isso que acontece. E aí com isso a gente não sai da zona de conforto
para não ter que parar, se perceber e arriscar de não receber mais aplausos. Então eu não vou saindo da minha zona de conforto, né? E para que tudo isso aconteça, eu tenho que querer. A pessoa tem que querer. E não é só aquele querer da boca para fora, é aquele querer com o coração, é aquele querer como se já tivesse perdido tudo que tem para perder. E aí sair da zona de conforto, né? E começar a agir, é trocar a crença, né? Existe uma crença aqui, troca a crença e faz o que tu tem que ser feito. Foi tu que colocou essa crença aqui, por isso está difícil. Então troca a crença e faz o que tem que ser feito. Tá difícil porque tem uma crença. Troca a crença, sai da zona de conforto, troca a crença e faz o que tem que ser feito. A gente geralmente vai pelo caminho de que eu tenho que ver, né? Eu tenho que ver para crer. Então enquanto eu não ver a coisa acontecendo, eu não vou acreditar que aquilo dá certo, que este é o caminho, que é isso mesmo, que vai acontecer comigo, né? Tá inverso, a gente pratica esse pensamento aqui inverso, é o crer para ver. Quanto mais eu acreditar em mim, quanto mais eu acreditar naquilo que eu estou fazendo, quanto mais eu acreditar que vai dar certo, mais eu vou ver os resultados dando certo. É o contrário, né? É o crer para ver e não ver para crer. Então sai da zona de conforto, troca a crença, começa a acreditar de fato para depois ver os resultados, né? A gente tem medo de colocar o pé na água, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. Mas acredita e coloca o pé na água. É só colocando o pé na água que a coisa vai começando a desenrolar. E quando vier a dificuldade, tá, eu comecei a colocar o pé na água, mas aconteceu alguma coisa ali na frente, já tenha essa consciência de que é uma autossabotagem. E aí agora não precisa mais parar de ir na direção, não, então é porque isso não é pra mim. Não! Isso é porque tu tá nessa vibração. Isso é o teu subconsciente te protegendo. Para e vai meditar, vai perceber, vai buscar dentro de ti o porquê que ficou difícil, por que aconteceu isso nesse momento. Qual seria o próximo passo? Qual seria o próximo acontecimento? E aí o que pode acontecer de ruim se eu alcançasse então? Ah, então é por isso que eu fiquei doente de uma hora para outra. Vou ressignificar tudo isso. Né? Vai trazendo para tua consciência o que tu tá te sabotando. Coloca o pé na água. É só desta forma que vai conseguir ir adiante e deixar de ser difícil de praticar aquilo. Não é tudo, é aquilo que está difícil. Não é tudo. Troca isso aqui também, urgentemente. Né? Então assim, gente, se for parar para analisar, os grandes milionários que existem por aí hoje, eles não estão preocupados com o que vão falar deles, com o que estão falando deles. Porque eles têm uma Mercedes, porque eles têm um iate, porque eles têm um jatinho. Eles não estão preocupados com isso. Eles foram lá e fizeram. E porque aquilo fazia sentido para eles e eles acreditaram que eles eram capazes de realizar aquilo. Assim como os grandes líderes espirituais também não estão preocupados com o que estão falando deles, que são zen, que vivem de luz, que são good vibes. Eles não estão nem aí para isso, porque também existe um sentido para eles por trás disso que eles estão fazendo. Né? Existe um sentido e eles acreditam nisso. Eles acreditam que eles podem, que eles são capazes e que eles sabem fazer isso. Não estão nem aí para a opinião dos outros. Então isso é um exemplo. Seja qual é o caminho que tu queira seguir, acredita em ti, sem esperar aplausos.
Porque se a gente quer de fato chegar em algum lugar, é acreditar na gente, saber da nossa capacidade e não esperar por aplauso. Isso é do ego. Se eu tô fazendo para que o outro me reconheça, me ache legalzinha, me ache fodona, isso é uma necessidade do ego. E não é um desejo genuíno meu, não é uma vontade do meu, de coração, não é algo que tá vindo de dentro de mim para que eu evolua como pessoa, como ser humano, como espírito. Então, foca em ti como ser humano, como espírito, para tua evolução, sem esperar os aplausos.